Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo. É muito fácil. Basta clicar no botão vermelho inscrever-se que está aqui embaixo. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Desse modo você estará cooperando com a divulgação do canal. Ok, queridos, vamos à leitura do texto base do estudo de hoje, Romanos 8, do 35 ao 37. Me acompanhe na leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez não fosse necessário dizer, mas um assunto tão importante assim é sempre bom lembrar. Estamos em guerra. Desde o momento em que Lúcifer se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, a guerra se estabeleceu. Quando Deus criou o homem, a guerra já estava sendo travada e Satanás investiu contra a criação de Deus. O primeiro casal, Adão e Eva, fracassou dando oportunidade ao pecado, o que contaminou toda a raça humana. Todavia, Deus não se deu por vencido e, por intermédio de um plano maravilhoso, proporcionou resgate e salvação ao homem caído, por meio de seu Filho Jesus, que veio a esse mundo para viver como um ser humano e vencer o diabo que outrora havia derrubado o primeiro casal e contaminado a humanidade com o pecado. Dessa forma, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador também recebe o perdão dos seus pecados, a salvação e se torna filho de Deus. Entretanto, a guerra não parou. A diferença é que agora temos consciência da guerra e do adversário e, sobretudo, temos a mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. Em Romanos 8, Paulo fala das batalhas que enfrentamos, dos ataques do maligno na tentativa de nos separar de Deus. No verso 35 ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Entenda que a guerra tem esse objetivo, de nos tirar da presença e do caminho de Deus. A essa pergunta, Paulo acrescenta elementos que o diabo usa para tentar nos separar do amor de Deus. Para facilitar a compreensão, podemos dividir esses ataques malignos em 3 grupos. Vejamos então que setas são essas. Os 3 primeiros elementos citados por Paulo são tribulação, angústia e perseguição. As pressões emocionais podem ser decorrentes de uma situação adversa ou não. Porém, temos que considerar que a nossa alma é um território muito fértil. Podemos ser dominados por sentimentos variados. Do mesmo modo como podemos nos sentir superpoderosos, achando que nada nos é impossível, também podemos mergulhar num vazio existencial onde nada faz sentido. Tribulação, angústia e perseguição podem ser instrumentos usados pelo inferno para nos fragilizar. Esses ataques têm a capacidade de nos desgastar, de roubar o ânimo, de tirar a nossa força. De repente, a tribulação vem e nos abatemos. Sem conseguirmos explicar, perdemos o interesse pelas coisas de Deus e caímos na apatia. Muitos não entendem o próprio modo de agir e nem por que se sentem daquele jeito. A psicologia ensina que um dos significados para a palavra angústia é medo sem causa identificada. Uma pessoa pode estar com tudo aparentemente resolvido e mesmo assim se sentir angustiada, sem ânimo para reagir, sem paz interior, com a alma sobressaltada. O inimigo pode usar alguém para nos perseguir, mas podemos nos sentir perseguidos sem que de fato alguém esteja nos perseguindo. Lembre-se que a angústia é um dos dardos inflamados do maligno. Mesmo sem razão aparente, sem nada que justifique, podemos nos abater. Mas também não se esqueça de que em Cristo Jesus, pela fé, podemos apagar essas setas que são lançadas em nossa direção.
Em segundo lugar, Paulo acrescenta outros dois elementos que compõem o segundo grupo, a fome e a nudez. Em Mateus 6,25, Jesus adverte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Entretanto, mesmo diante dessa advertência, mesmo sabendo que Deus é quem cuida de nós e que certamente nos dará o escape, mesmo assim, quando somos atacados em nossa vida material, estaremos diante de um duro teste. A nossa alma também está sujeita às inseguranças provenientes das necessidades materiais, sobretudo quando não enxergamos como resolveremos essas questões, quando não vemos saída para as aflições que nos cercam. Por isso Paulo pergunta: será que a fome, a falta de uma roupa, as necessidades materiais, será que essa seta maligna pode nos separar do amor, do projeto e do caminho de Deus? Deus nos ama e ainda que tenhamos que enfrentar provas duras, ainda que sejamos submetidos a testes de fé, certamente Ele nos dará a vitória. Mesmo que tenhamos de chorar por um tempo, Ele enxugará as nossas lágrimas e nos dará um novo sorriso. O que importa nessas horas tão decisivas é a convicção de que o poderoso Deus mudará a nossa sorte. Não se esqueça de que Ele nos amou a ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele já provou o seu amor por nós. Sendo assim, com certeza, Ele nos suprirá. Sem dúvida, nos restituirá. Tudo o que nos prometeu, Ele irá cumprir. Finalizando a lista, Paulo cita o perigo e a espada que compõem o terceiro grupo. O apóstolo chega ao extremo de um ataque maligno que faz uso da violência física. Ele mostra que o inferno pode usar a brutalidade contra a igreja. A história afirma que não foram poucos os que morreram à espada nos tempos da igreja primitiva. Irmãos que foram lançados às feras nas arenas, que morreram decapitados, muitos apedrejados, crucificados, que se ofereceram em sacrifício a fim de sustentarem a fé. Sabemos que nos dias atuais, em muitas nações onde não se tem liberdade para pregar o evangelho, muitos têm dado a própria vida para poder anunciar a salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque no Brasil temos liberdade para pregar o evangelho. Todavia, Satanás usa outros tipos de violência. Os assaltos, a violência no trânsito, as agressões físicas, muitas delas acontecendo dentro do próprio lar. A maldade do ser humano que é utilizada pelo inimigo, enfim, a violência também é uma seta lançada pelo diabo na tentativa de nos separar do amor de Deus. Mesmo tendo liberdade para falarmos de Jesus, não podemos desconsiderar que, lamentavelmente, vivemos em uma das nações mais violentas do planeta. A violência não é um assunto distante de nós. Porém, a pergunta de Paulo continua ecoando até hoje. Será que o perigo e a violência têm o poder de nos separar de Jesus? Para concluir a nossa meditação, ainda que o inimigo tenha as suas armas e lance as suas setas contra nós, no verso 37 a Bíblia decreta: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isto é, mesmo diante do absurdo, mesmo diante do incompreensível, sabemos que Deus não está distraído e que nos dará o triunfo. Temos os argumentos espirituais necessários para apagar as setas inflamadas do maligno. Temos o escudo da fé para proteger os nossos sentimentos, o capacete da salvação para guardar as nossas emoções. Temos razões suficientes para fazermos das palavras de Paulo, nos versos 38 e 39, as nossas palavras. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.